Hoje estudaremos o sistema urinário. Nosso sistema urinário ele é composto de dois rins, direito e esquerdo, dois ureteres, esses canais que saem dos rins e chegam até a bexiga e a uretra. E é um sistema responsável por produzir a urina, né? O que a urina vai fazer? Ela vai eliminar, né, várias substâncias que estão em excesso no nosso organismo e resíduos oriundos do metabolismo. Vamos ver agora os órgãos do sistema urinário e suas funções. Então, nós vimos os rins, né? A função dos rins é a produção de urina. Os ureteres, o órgão que garante que a urina seja conduzida até a bexiga, que é um órgão responsável pelo armazenamento da urina até a sua eliminação, e a uretra, um órgão que garante a eliminação da urina para fora do corpo. Vamos conhecer um pouco sobre os rins. Nós já vimos que os rins são em números de 2 no nosso corpo. Raramente, né, algumas pessoas nascem com apenas um rim, né, mas é de uma forma bem rara. Eles são órgãos responsáveis pela produção da urina que nós vimos, estão localizados junto à parede posterior do abdômen, abaixo do diafragma, que é aquele músculo que nós já conhecemos. Eles possuem cerca de 10 centímetros de comprimento, um peso aproximado de 120 a 280 gramas, em uma forma de um feijão, com uma borda convexa e uma borda côncava. Na parte côncava, que vocês estão vendo aqui, é possível observar uma região denominada de hilo, o local onde entram e saem os vasos sanguíneos, entram nervos e saem os ureteres, tá? Que vocês estão vendo através da flechinha aqui, ó, a artéria renal, a veia renal, tá? A aorta, né? Que nós já vimos o sistema circulatório, aos ureteres aqui, né? Bexiga e uretra. Estão vendo também a suprarrenal, que é uma glândula que nós vamos estudar ainda, e a veia cava inferior. Os rins, internamente, ele possui duas regiões bem distintas. Um é o córtex e outro é a medula. O córtex está localizado mais externamente, enquanto a medula está localizada mais internamente e é visualizado como uma região mais escura. E a porção superior expandida do ureter, que vocês estão vendo aqui pela flechinha, é denominada pelve renal, que comunica-se com a medula renal. A pelve ramifica-se em direção à medula em cálices maiores que se ramificam em cálices menores. Localizado nos rins estão os néfrons. Então, os néfrons, eles são responsáveis pela formação da urina, certo? E os quais são constituídos pelo corpúsculo renal e pelos túbulos renais. E o corpúsculo renal é também chamado de corpúsculo de Malpighi, que ele é formado por um glomérulo enovelado de capilares que vocês estão vendo bem assim vermelhinho aqui, ó, tá? E envolvido por uma cápsula, que é a cápsula de Bowman. E os túbulos renais, eles partem da cápsula e apresenta-se como uma sequência de túbulos. Túbulo proximal, a alça de Henle,
e o túbulo distal, que abre-se no ducto coletor. Vamos rever agora as regiões do néfro para vocês entenderem melhor. Vocês estão vendo a arteríola aferente, né, que é uma artéria, que ela vai desembocar aqui no glomérulo. Então, é ela que vai trazer o sangue para ser filtrado, né? A cápsula de Bowman, né, que nós falamos, o glomérulo que fica aqui, né, bem no meio aqui dessa internamente da cápsula de Bowman, certo? Aí vocês veem um tubo contorcido proximal. Olha esse tubo, ó, todo amarelinho, olha. Então ele é chamado de tubo contorcido. Então, descendo um pouquinho, vocês vão ver a alça nefrética, que é a alça de Henle. Então, tá vendo? Todo esse processo que nós vamos aprender daqui a pouco, né, acontece aqui no néfron, nessas estruturas aqui, ó. Então, a alça de Henle, ela vem até aqui embaixo, vocês veem em azul são as veias, a lavênula, e as artérias. É aqui que vai ser feito, né, depois o processo da filtragem, todo aquele processo, formação da urina, né? E de vocês vão entender melhor a função aqui das artérias e das veias. E depois da alça de Henle, nós temos o tubo contorcido também distal. Então, tem o proximal e tem o distal. Então, vocês veem que esse tubo distal, ele tá aqui mais subindo, né? Mais acima. Aí, depois ele vai descer, né? Terminando ele, começa o ducto coletor, tá? Que aí é que vai passar já a urina, né? Já formada, né? Graças ao néfron que fica dentro dos rins. Vamos conhecer agora os ureteres, que é outra estrutura, né, do sistema urinário. Os ureteres, eles são ductos que levam urina do rim para a bexiga. São encontrados no corpo 2, em número de 2, né, e cada um partindo dos rins. Em média, eles apresentam de 25 a 30 centímetros de comprimento e 4 a 5 milímetros de diâmetro. A outra estrutura do sistema urinário é a bexiga urinária. A bexiga é um órgão muscular. Ele é oco, que serve de reservatório para a urina e gradativamente distende-se conforme esse produto acumula-se. E há músculos próximos ao local de junção entre a uretra e a bexiga, que atuam regulando a micção, que nada mais é dos esfíncteres, que eles regulam, eles seguram a urina até o ponto que já deu a quantidade que ela suporta e nos dá, né, realmente a sensibilidade e aí ocorre a micção. Outro órgão do sistema urinário é a uretra, que ele é um órgão que garante a eliminação de urina para o meio externo. No homem, a uretra apresenta um comprimento médio de 20 centímetros, enquanto na mulher é cerca de 4 centímetros de comprimento. Então, pela figura, nós estamos vendo, né? O homem, por ele ter o órgão, né, ter o pênis, então a uretra, ela é muito mais longa, enquanto na mulher tem outra estrutura diferente, né? Então, portanto, a uretra é bem mais curta. Agora nós vamos ver como que é o funcionamento dos rins, né? Nós já sabemos que o sistema urinário, ele é responsável pela formação da urina. A urina ela é produzida pelos rins, passa pelos ureteres e é armazenado temporariamente na bexiga e posteriormente para o exterior do corpo pela uretra. Portanto, a urina
ela é resultado dos processos de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Pela figura aqui, né, vocês vão entender um pouquinho melhor e daqui a pouco a explicação também vai esclarecer melhor vocês. Então, vocês estão vendo as arteríolas aqui, né? As artérias. Pela figura aqui, os glomérulos, a cápsula de Bowman, né? Os glomérulos, eles estão aqui bem no interior aqui da cápsula, né? E, portanto, a urina, para ela ser formada, ela vai passar por um processo, porque o sangue, ele chegou aqui, né, nos néfrons, chegou aqui, ela vai passar por um processo que primeiro ocorre a filtração, depois reabsorção, depois a secreção e depois a excreção. Percebe aqui pelo número 1 aqui, né? 1, filtração. O 2, reabsorção, significa que algumas substâncias, elas entram novamente para as artérias, a artéria, né? Do direito e esquerdo. Depois, o número 3 é secreção, né? Que algumas substâncias aqui voltam para a urina. E depois a excreção, que é a fase final aqui, que a urina ela vai ser eliminada juntamente, né, com aquelas substâncias que não vão fazer bem para nós, ela é resultado do metabolismo, ela precisa ser excretada. Dentre elas, a gente sabe que é a creatinina e outras substâncias, né? Então, tão quanto é importante, né, os nossos néfrons aqui, os nossos glomérulos, né? Tão importante que eles são no funcionamento dos nossos rins e que eles têm que estar funcionando e produzindo urina. Urina o tempo todo, que daqui a pouquinho a gente vai ver melhor, certo? Então, ela vai passar, antes que para a urina ser formada e ser eliminada, ela passa por vários processos aqui, dentro desse néfron, tá? Toda aquela estrutura que nós vimos anteriormente. Continuando o funcionamento dos rins, aqui nessa figura tá mostrando para vocês o primeiro processo lá que é de filtração, né? Que ocorre no interior do corpúsculo renal ou do glomérulo, né? Que nós já vimos. Olha aqui, ó, o glomérulo ele fica bem no interior aqui da cápsula de Bowman, que vocês estão vendo, certo? Em que acontece o processo da filtração. Tá aqui uma flechinha em vermelho, tá? Depois vem a fase, ó, porque tudo isso, essa estrutura aqui que vocês estão vendo, é um néfron, né? Porque nós vimos lá que é formado de túbulo proximal, né? Que é formado também do túbulo contorcido distal, alça de Henle, o ducto coletor, tudo isso aqui são estruturas dos néfrons, tá? Então, passou pela fase da filtração, aí vai acontecer a reabsorção. Você percebe aqui que vai acontecer, por quê? Porque o glomérulo atua como uma membrana semipermeável. O que é isso? Ele entra e sai, ó, semipermeável, né? Olha lá. Ele garante que o plasma passa para o interior da cápsula e acontece todo esse processo, né? Agora, lá, da reabsorção, que está na flechinha verde, tá? Olha, aí depois vocês vão ver que vai acontecer a secreção.
Então, reabsorve e depois vem a secreção, quer dizer, vai ser secretado, que está em roxinho. E aí vai descendo pela estrutura. Você percebe aqui também na alça de Henle que acontece também a reabsorção. Então, graças à permeabilidade, vai passando de uma estrutura para outra, né? E depois, né? Olha aí, ó, vou continuando a alça de Henle, outra flechinha em verde, reabsorção, subindo um pouquinho no túbulo contorcido distal, olha lá, acontece reabsorção de novo e secreção de novo, né? Olha lá, em todo o processo. Ele vai cair aqui no ducto coletor, né? Que vai ser secreção, que é o roxinho. Então, tudo que vai ser secretado, que reabsorveu e não precisa, né? Ele precisa ser eliminado, ele vai voltar aqui para o ducto coletor. E vocês percebem que aqui a veia renal, olha. Então, quero que vocês observem bem na estrutura, porque a estrutura ela tem uma artéria, que ela trouxe o sangue para ser filtrado, que depois nós temos o que? Nós vamos ter a veia renal. Então, a veia, ela vai levar o sangue, né, que já está filtrado, que já está reabsorveu algumas substâncias, e as substâncias que seriam eliminadas vai cair aqui no ducto coletor. E aí já está a urina pronta. Então, tudo que o rim conseguiu filtrar vai cair aqui no ducto coletor e vai, juntamente com a urina, né, e vai ser eliminado aqui, que o produto de tudo isso é a nossa urina. Então, nós sabemos que para nós sobrevivermos, nós temos que ter os nossos rins funcionando, os nossos néfrons funcionando, né? Para que aconteça tudo isso, filtrar, né? Tirar toda aquelas substâncias do metabolismo que a ureia, creatinina e outros substâncias em que para purificar o nosso sangue e tudo que vai ser retirado do sangue, que tem que ser eliminado, o néfron vai fazer tudo isso, olha lá. Vai filtrar, vai reabsorver, vai secretar, né? E depois vai acontecer a excreção, que vai cair aqui, né? Que vai chegar aqui, que vai sair a urina pronta já, para eliminar todas as substâncias que não são boas, né, para o nosso organismo. E as coisas boas que reabsorveu, né, que vai o sangue limpo, já filtrado, ele vai cair aqui na veia renal. E eu coloquei uma figura assim para melhorar, né, esclarecer vocês melhor. Pela figura aqui que eu achei interessante, olha lá tá os rins e tá o glomérulo, ó, né? São milhões de glomérulos que nós temos, né? E esse glomérulo é essa estrutura aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo, ó? A cápsula glomerular, que fica o glomérulo lá dentro, né? Olha lá o túbulo contorcido proximal, o distal, né? Alça de Henle e o ducto coletor. Agora, pessoal, vocês vão ver o funcionamento do rim no geral, tá? Olha lá, cada rim ele é formado de cerca de 1 milhão de tubos microscópicos chamados néfrons, certo? Olha para vocês verem a quantidade que tem, né? Os nossos rins. Então, olhando a figura aqui, né? De um homem. Olha lá, tá os dois rins. Então, vamos lá.
artéria renal, ela entra no rim, uma artéria chamada artéria renal e uma veia. Aqui vocês estão vendo o ureter, que nós aprendemos que o ureter, ele vai levar a urina já pronta, né, para ser eliminada, levando as substâncias tóxicas do nosso organismo embora. Então, aqui, ó, pela flechinha, vai cair lá na bexiga. E tá aqui as estruturas, bem no quadradinho pretinho aqui, tá um néfro, né? Um néfro. Apenas um, sendo que são milhões. Ah lá, aqui tá a artéria, olha que interessante. A artéria está entrando aqui, né, trazendo sangue para o néfron, a parte do néfron, né? A cápsula glomerular, né? Forma uma cápsula aqui, ó. Aí o que acontece? Os glomérulos estão aqui dentro, que vai ser feito, né, o primeiro processo que nós vimos, que é a filtragem. Olha lá, o glomérulo renal. Então, vocês percebem, olha aqui, ó, a artéria, ela tá bem calibrosa, ela vai diminuindo, olha lá, ó, tá vendo? Olha lá o glomérulo. O sangue, depois que filtrou, ele vai caminhando, olha pela flechinha. Aqui, ó, vocês vão ver que vai ter arteríolas, a gente fala arteríolas porque a ramificação da artéria é maior, que ela fica arteríolas, umas artérias mais finas. E percebem aqui que o azulzinho é a veia, né? Então, a artéria traz o sangue para ser filtrado e a veia leva o sangue, né, que já está filtrado, que as substâncias tóxicas saíram do sangue e caíram aqui, né, no néfron, através daquela permeabilidade que nós falamos, para formar, né, a urina. Então, a urina ela vai eliminar substâncias tóxicas que não fazem bem para nós, para limpar, com a função de limpar nosso sangue, e o sangue limpinho, né, sem as substâncias. Isso, se os rins estiverem, todos os néfrons estiverem saudáveis, né, aí o sangue ele vai vir puro para as veias. Então, vamos lá. Então, nós falamos aqui, ó, em que a cápsula vai fazer a filtração aqui no glomérulo e ele vai caminhando. Então, olha só as estruturas, né? O túbulo nefrético, que nós já vimos o distal e proximal, e o ducto coletor, né? Na formação aqui a formação já que no ducto já está saindo a urina para ser eliminada. Então, portanto, nossos rins são muito importantes para nos deixarmos assim, promover a nossa saúde, né? Porque substâncias que foram, foram resultado do nosso metabolismo que aconteceu, que nós já vimos no fígado, né? Todas essas substâncias elas precisam, né, serem eliminadas porque elas vão fazer mal para nós. Mal para o cérebro, nós já estudamos isso. Aí o que vai acontecer? Ela vai ser eliminada através da urina, né, e reabsorver algumas substâncias que vão voltar para o sangue, né, e um sangue já filtrado, já um sangue em condições, né, de circular pelo corpo sem essas substâncias. Nós temos que preservar nossos rins, nós temos que tomar muita água, né? E ter uma vida saudável para que nosso fígado, né, esteja bem funcionando e os nossos rins também. Aqui nessa figura eu coloquei apenas um cálculo renal só para vocês verem um rim de verdade, tá vendo? Até agora nós vimos assim um desenho esquematizado, né? Aqui é um rim de verdade.
que vocês estão vendo essa parte amarelada aqui, ó, que são os cálculos renais. Então, os cálculos renais, né, na verdade, é o acúmulo das substâncias. O cálcio, o ácido úrico, oxalato, que é um tipo de sal, ou cistina, um aminoácido, ou outras substâncias, né, que fazem com que eles acumulam aqui e essas substâncias não conseguiram ser eliminadas, né, junto com a urina. Então, eles vão acumulando até formar o cálculo. Não é bom porque vai dificultar o funcionamento aqui dos rins esses cálculos. Então, eles têm que ser eliminados de várias formas que vocês já aprenderam ou vão aprender em enfermagem cirúrgica, né? A litotripsia, que vai ser, né, ou retirar a litotripsia, que vai fazer movimentos, né, vibratórios ali de um equipamento, vai fazer com que elas saiam do lugar e elas ficam pequenininhas e elas vão sendo eliminadas. E existe a retirada por laser, existe por cirurgia, né? Que só retira os cálculos e mantém o rim, né? Os rins saudáveis, certo? Então, portanto, nós temos dois órgãos muito importantes na nossa vida, que nós sabemos também que se eles, os nossos néfrons, né, não estejam bem ou que eles ficaram sem atividade nenhuma, dependendo da porcentagem, nós dizemos que o paciente ele está com uma insuficiência renal. Quer dizer, os rins não estão conseguindo eliminar aquelas substâncias tóxicas, ela precisa de uma ajuda de um aparelho, que é a hemodiálise, processo de hemodiálise, ou a diálise peritoneal, que vocês já ou vão estudar ou já estudaram. Então, conhecer esse sistema urinário é importante, né, para a gente associar, né, os sintomas dos nossos pacientes, os cuidados de enfermagem com o sistema. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, né? Qualquer dúvida pode passar mensagem ou durante a aula nós né, esclarecemos melhor. Obrigado por assistir esse vídeo, inscreva no meu canal para poder assistir mais vídeos e aumentar o seu conhecimento.